Então, boa noite. A gente hoje vai começar o nosso grupo de estudos do Enem. As nossas aulas vão ser aulas de literatura, de redação e de gramática, tá? Vou revezar aí ao longo das semanas para a gente falar um pouco sobre a prova de linguagens, tá? Sejam bem-vindos todos, agradeço a participação de todos. E vocês podem convidar outros colegas que vocês tenham, tá? Não precisa ser aluno da escola, se vocês conhecerem outras pessoas que vão fazer o Enem, que estão interessados. A ideia é realmente a gente democratizar o conhecimento, né? E discutir bastante aí essa prova de redação. Eu acho que a primeira coisa importante, gente, antes de começarmos a falar, né, especificamente sobre a prova de redação, é falar um pouquinho sobre o Enem, tá? Não sei se todos vocês sabem para que serve a prova do Enem, né? Vocês que estão na terceira série do ensino médio, quem não está, daqui a pouco vai chegar, né? Então, para que serve essa prova do Enem? A prova do Enem ela é uma prova que ajuda vocês a ingressarem nas universidades, tá? Nas universidades públicas, através de um processo que se chama SISU, que é um processo que garante vaga para vocês de acordo com a nota de vocês na prova do Enem nas universidades federais. A gente tem universidades federais no Brasil inteiro, tá? Tem alguns institutos federais, inclusive aqui perto, na nossa região, tem o de Capivari, tem o em Campinas, tem em Hortolândia, e tem universidades federais em várias cidades do país, tá? E ela ajuda vocês também a conseguirem bolsas do ProUni. Vocês que são alunos de escola pública, vocês podem se inscrever depois no ProUni e conseguirem bolsas de estudo em faculdades particulares, tá? Serve tanto para as universidades particulares, então, para conseguir essas bolsas de estudo. Vocês podem conseguir bolsas de 50% e de 100%, ou então conseguirem aí uma vaga nas universidades federais, tá? E a nota da redação, gente, ela é uma nota muito importante, ela é uma nota que faz toda a diferença no resultado final de vocês no Enem. Então, é muito importante, claro, que vocês se saiam bem nas outras provas também, mas essa nota de redação ela faz uma diferença enorme, tá? Eu tenho vários ex-alunos que conseguiram bolsas do ProUni, que conseguiram entrar em universidades federais graças à nota do Enem, tá? Então é muito importante que vocês consigam se sair bem nessa redação do Enem. E sair bem na redação do Enem é uma questão de treino. Então, ao longo aí desse ano, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre como é essa prova de redação. E eu vou dar algumas propostas para vocês fazerem também, tá? Para quem quiser escrever algumas redações para treinar, a gente vai combinar e eu vou passar algumas redações para vocês e vou corrigir essas propostas de vocês, de quem quiser, para a gente ir treinando, porque essa nota da redação ela ajuda muitíssimo, tá? Então, coloquei aqui para abrir uma frase do Antônio Lobo Antunes, que é um escritor português, eu gosto bastante dele, e ele fala o seguinte: escrever é também tentar vencer-se a si próprio, é tentar ultrapassar os limites de uma constante insatisfação com o que escreve, e em particular com o como escreve, tá? Na redação do Enem, o como escreve é fundamental, tá? A gente precisa muito estar atento a esse como escrever, de que forma eu vou fazer esse meu texto, o que eu preciso para fazer o meu texto, tá? Tem gente que tem medo de escrever, né? Tem que fazer redação, fica nervoso, fica com medo, fala que não sabe, mas quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente treina, melhor fica a nossa escrita, tá? A escrita também é prática, é muita leitura, é muita escrita, é muita reescrita, então escrever é um processo. Mesmo quem tem dificuldade, quem ainda não consegue fazer um bom texto, com treino, né, ao longo aí do ano, a gente treinando, lendo, discutindo diferentes temas, tenho certeza que todo mundo vai conseguir melhorar essa produção de texto, tá? Então, hoje, especificamente, nós falaremos sobre a redação, tá? Na próxima semana eu vou dar uma aula para vocês de literatura, mas hoje vai ser uma aula focando aí na prova de redação. Então, a prova de redação do Enem, gente, sempre nós sabemos já, né, de antemão, que vai ser pedido um texto dissertativo argumentativo, tá? Isso está lá no edital do Enem, vem claro ali que vai ser esse texto. Todo ano é um texto dissertativo argumentativo. E o que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto no qual eu vou analisar
um determinado tema, tá? Um determinado assunto ali que vai ser proposto para mim na prova. Eu vou explicar, eu vou interpretar, eu vou avaliar aquilo que está sendo colocado, explicitando um ponto de vista, tá? Então, a redação do Enem, ela é uma redação que ela espera que você escreva, deixe claro no seu texto um ponto de vista que você vai defender ali, tá? Não é um texto, gente, escrito em primeira pessoa, tá? Não é um texto usando eu acho, na minha opinião. Ele vai ser um texto generalizante. O que é um texto que usa um discurso generalizante? É um texto que eu escrevo em terceira pessoa, falando sobre aquele assunto, discutindo aquele assunto, mostrando o conhecimento que eu tenho sobre aquele assunto, tá? Então, é recomendado que vocês façam o texto em terceira pessoa, ou em primeira do plural, usando nós, tá? Mas não usando eu, porque o texto dissertativo argumentativo, ele é esse texto que tem essa estrutura generalizante. Você fala como se você fosse alguém, né, que domina aquele conteúdo, aquele assunto, aquele tema, e está ali produzindo o seu texto para convencer o outro daquilo que você está falando. Tá? Um texto dissertativo, ele tem uma estrutura. Como é essa estrutura? Ele vai apresentar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Isso não quer dizer, gente, que o meu texto tem que ter 3 parágrafos, tá? A quantidade de parágrafos, quem vai determinar é você. O que ele precisa ter é essa estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas quantos parágrafos meu texto vai ter, quem define sou eu. É claro que não dá para ter menos que 3, porque eu não consigo fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão em menos que 3 parágrafos. Pode ter mais? Pode, tá? O ideal é que tenha pelo menos uns 4 parágrafos, tá? Para vocês conseguirem fazer um bom texto. O ideal é que tenha pelo menos uns 4 parágrafos. Também não pode ter muitos, porque o espaço que vocês têm para escrever não é tão grande, vocês têm 30 linhas, tá? E 30 linhas, dependendo do que você quer dizer, é pouco, né? Especialmente se o aluno tiver uma letra grande, 30 linhas ali não cabe muita coisa, tá? Então, o ideal é que você organize seu texto em torno ali de 4 parágrafos, tá? Ocupando essas 30 linhas. Pode sobrar um pouquinho? Pode. Pode faltar? Não, tá? Se não couber, a sua redação vai ser avaliada dentro daquelas 30 linhas que vocês têm para escrever, tá? Então, para fazer esse texto, né, seguindo essa estrutura de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, o que eu tenho? Quando eu chego lá no dia da prova, eu vou ter um tema. Às vezes é um tema conhecido, né? Um tema que já foi discutido, por exemplo, o tema desse ano, que foi sobre saúde mental. Era um tema que tinha sido muito falado ao longo do ano. Os meus alunos tinham feito redação sobre esse tema. Vários alunos meus, inclusive, me mandaram mensagem. Ah, que legal, Adri, o tema da redação você acertou, né? Foi igual que a gente fez em sala. Foi. Então, às vezes, cai um tema ali que é um tema fácil, né? Um tema que está sendo debatido. Às vezes a gente é meio surpreendido. Eu vou mostrar para vocês alguns temas dos que caíram nos últimos anos e vocês vão ver que às vezes o tema é um tema que nos surpreende, tá? Às vezes não, às vezes é um tema mais tranquilo, um tema que você já conhece. Eu não preciso, gente, ficar com esse desejo, né, de adivinhar o tema. Não importa qual vai ser o tema, tá? Se você é um bom escritor, né? Se você é uma pessoa que se preparou para essa redação, você consegue escrever independente do tema, tá? Para qualquer tema você vai conseguir escrever, você vai conseguir desenvolver. O que a gente precisa? Treinar a nossa escrita, né? Não ficar adivinhando o tema, mas treinar a nossa escrita para que a gente consiga fazer um bom texto independente do tema, tá? Então, diante desse tema, eu vou criar uma tese. O que é a minha tese? A tese é a ideia principal que eu vou defender no meu texto, tá? Então, eu vou pensar, eu tenho esse tema, qual vai ser a minha tese? Qual que é a ideia principal que eu vou defender ali para desenvolver esse tema? Quais vão ser os argumentos que eu vou trazer para o meu texto, os pontos de vista que eu vou trazer para o meu texto para sustentar essa tese? E qual vai ser a minha proposta de intervenção? Tá? A prova de redação do Enem, ela coloca como critério de correção, é obrigatório que no seu texto
você apresente uma proposta de solução para aquele problema que está sendo colocado ali, tá? Então, eles pedem que você coloque no seu texto uma proposta de intervenção para o que está sendo colocado, para o que está sendo apontado ali, tá? Então, é muito importante, eu falo sempre isso para os meus alunos, que a gente tenha isso na cabeça antes de começar a escrever, tá? Que você faça, ainda que seja só na sua cabeça, não precisa ser necessariamente por escrito, mas que você tenha na sua cabeça qual vai ser o seu projeto de texto, qual vai ser o percurso que você vai seguir antes de começar a escrever, porque se eu começo a pensar nisso enquanto eu escrevo, muitas vezes eu me atrapalho, eu me perco no meio do caminho, o espaço não é suficiente, eu trago uma ideia que não tem a ver com aquela ideia anterior que eu tinha apontado. Então, é importante que esse projeto de texto, que ele seja pensado previamente, antes de escrever. Não é perder tempo fazer isso, muito pelo contrário, tá, gente? É ganhar tempo. Se você pensa, se você programa o seu texto antes de escrever, a probabilidade de você escrever um bom texto é bem maior. Então, pense na sua cabeça, você leu lá a proposta de redação, então você já vai pensar, bom, com essa proposta eu vou começar dessa forma, eu vou desenvolver aqui, eu vou trazer esses e esses argumentos, e eu vou apresentar essa proposta de intervenção. Pense nisso antes da sua escrita, que vocês vão ver como o texto de vocês vai ficar bem melhor, tá? Então, o que eu já sei, né, de ponto de partida para me preparar para a prova do Enem? Vai ser um texto dissertativo argumentativo. Então, o que eu preciso? Treinar, escrever textos dissertativos argumentativos, ler textos dissertativos argumentativos, me informar sobre os assuntos de atualidade que estão acontecendo, para conseguir fazer meu texto. Outra coisa que eu já sei, tá? Eles dizem isso aqui para mim lá no edital do Enem. A minha redação, né, a proposta de redação que vai ter na minha prova, vai ser uma proposta de redação ou de ordem social, ou de ordem científica, ou de ordem cultural, ou de ordem política, tá? Então vai ser um desses 4 eixos aí que vão nortear o meu tema. Pode ser científico, pode ser cultural, pode ser político ou pode ser social, depende do ano, tá? Isso varia, vocês vão ver aqui nos temas que eu vou apresentar para vocês. Outra coisa que eu já sei, eles já dizem lá no edital do Enem, eu preciso defender uma tese, então defender um ponto de vista, deixando marcado, deixando claro qual é a minha opinião sobre aquele tema que foi apresentado, apresentando argumentos que sustentem essa tese de forma coerente e coesa. O que é a forma coerente e coesa? O que é a coerência de um texto, gente? A coerência de um texto é o sentido, tá? Meu texto tem que fazer sentido. Aquilo que eu estou apresentando tem que ter sentido. O que é a coesão? É a articulação das ideias, é a maneira como eu vou costurar, como eu vou ligar as ideias do meu texto, tá? Isso vai ser observado ao longo ali da leitura do texto. E eu já sei também que eu preciso obrigatoriamente escrever um texto que traga uma proposta de intervenção. O que é trazer uma proposta de intervenção, gente? É apontar alguns encaminhamentos, algumas coisas que você acha que seja possível trazer para ajudar a resolver aquele problema. Tá? Eu não preciso salvar o mundo, mas eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa que consigo, diante de um problema, pensar em soluções, pensar em ações que poderiam ajudar a resolver esse problema. Tá? A nota da redação do Enem, ela varia de 0 a 1000, tá? Quanto mais perto do 1000 você chegar, maior a sua chance de conseguir uma vaga numa universidade, tá? Não preciso tirar 1000, mas quanto maior for a minha nota, mais chance eu tenho de conquistar uma vaga na universidade, tá? Essa redação ela é corrigida por 2 corretores e a nota que vocês recebem é a média desses 2 corretores, tá? Se houver uma diferença muito grande de um para o outro, eles dão para um terceiro corretor corrigir, tá? Porque não é para ter muita diferença, já que todo mundo está corrigindo esse texto a partir dos mesmos critérios, tá? O texto tem que ter no máximo 30 linhas, a folha que vocês recebem tem 30 linhas, e tem que ter mais que 7 linhas. Isso é claro, né, gente? É impossível escrever uma redação com 7 linhas, né? Como é que eu vou fazer tudo isso que eu acabei de falar só com 7 linhas? Não cabe, né? Não tem como, tá bom?
Quais são os critérios de correção? Gente, são 5 critérios de correção, tá? Cada um desses critérios vale 200 pontos. E a nota desses critérios, ela varia de 40 em 40, tá? Então, conforme você tem problemas em um desses critérios, você vai perdendo 40 pontos. Se for muitos problemas, 80, e assim vai, tá? Essa nota vai variando de 40 em 40. Então, o primeiro critério de correção é demonstrar o domínio da norma culta da língua escrita. O que, que é isso? O que, que eles vão olhar nesse critério? Ortografia, acentuação, pontuação, paragrafação, a concordância verbal, a concordância nominal, a regência. Então, aqui nesse critério é onde eles vão olhar toda a parte formal da língua, tá? Todos aqueles aspectos formais da língua vão ser analisados aqui nesse critério. Aí, o segundo critério, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, o que vai ser olhado aqui? Se você compreendeu o tema e se você fez um texto dissertativo argumentativo, se você seguiu, né, o padrão de um texto dissertativo argumentativo, tá? Depois, o terceiro critério, selecionar, realizar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, diante desse tema, como é que eu organizo os meus argumentos, como é que eu organizo os fatos, como é que eu trago para o meu texto o conhecimento que eu tenho sobre aquele assunto para desenvolver esse texto, tá? O quinto critério, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que são esses mecanismos linguísticos? É a coesão, tá? É como eu faço a articulação das ideias do meu texto. Como é que eu vou costurando no meu texto as ideias que eu estou apresentando ali. Tá? Então, aqui vai ser olhado, por exemplo, como é que você faz retomada de uma coisa que você já falou, se você usa conjunções, se você está usando as conjunções adequadas, se você está usando os pronomes adequados. Então, em outro momento, a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, como é que eu construo a coesão do meu texto. Tá? Depois, o item 5, elaborar uma proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Então, faz parte dos elementos de correção do Enem, que você traga para o seu texto uma solução para aquele problema, tá? Então, eu vou mostrar que eu tenho aquela questão e, diante daquela questão, eu vou refletir sobre o que eu posso fazer para contribuir para que esse problema seja melhorado, tá? Seja resolvido. Eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, não sei se todo mundo tem acompanhado, né, o Enem, dos temas dos últimos anos, tá? Então, em 2015, foi um tema sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vejam que foi um tema de caráter social, tá? 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Também foi um tema de caráter social. 2017 foi um tema que assustou bastante as pessoas, todo mundo ficou surpreso quando chegou ali na prova e viu que o tema era esse, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Foi um tema que ninguém esperava, muita gente ficou bem preocupado aí, né, se ia conseguir fazer uma redação falando sobre esse assunto, tá? 2018 já era um tema mais comum, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Era um tema que tinha sido bastante discutido ao longo do ano. 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Também foi um tema que surpreendeu um pouco, mas não era um tema difícil, né, de desenvolver. E 2020, gente, foi surpresa, assim, no sentido de que foi um tema bastante discutido, né? Se falou muito em 2020 sobre a questão da saúde mental. E aí ele trouxe, né, como tema, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Qual que era a grande questão desse tema? Você entender o que era o estigma, tá? Você perceber que as pessoas que sofrem de doenças mentais no Brasil são pessoas estigmatizadas, ou seja, são pessoas que enfrentam preconceitos, tá? E aí, quando a gente pensa em doença mental, né, em saúde mental, a gente está pensando
em vários tipos de problemas, tá? Tanto aquele que sofre uma coisa mais grave, né, uma esquizofrenia, por exemplo, quanto a depressão, a ansiedade, são também distúrbios mentais. E muita gente sofre preconceito por causa disso, né? Muita gente vai dizer, por exemplo, que depressão é frescura, e vai menosprezar esse problema. Ou então, se você é uma pessoa que passou por uma clínica de saúde mental, que ficou internado, você vai ser uma pessoa que vai ser taxada pelos outros o tempo todo. Então, esse tema de 2020 era um tema que precisava ir por esse caminho. Não adiantava só eu ficar falando de depressão, por exemplo, o meu texto inteiro. Eu tinha que mostrar como as pessoas que têm algum problema mental são estigmatizadas, são marcadas, são deixadas de lado, sofrem preconceito no Brasil, tá? Para atender ao tema, era isso que eu tinha que fazer. Então, na minha tese, o que é a tese? A ideia principal que eu vou defender, eu tinha que deixar claro que isso é um problema, né? Que existem pessoas que são estigmatizadas, que sofrem preconceito, que são marcadas socialmente por terem algum problema mental, algum distúrbio mental, por exemplo. E que isso é um problema. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apresentar os meus argumentos. O que são os argumentos? São os porquês, tá? Se eu acho que o estigma é um problema, o que eu vou fazer na argumentação do meu texto? No segundo, no terceiro parágrafo do meu texto? Eu vou mostrar o porquê. Eu vou mostrar por que isso é um problema, tá? Então, o argumento, quando a gente fala, você precisa apresentar argumentos. O que é apresentar argumentos? É você mostrar no seu texto quais são os porquês, quais são os motivos daquilo acontecer. E para isso, gente, eu tenho várias estratégias que eu posso usar, tá? Por exemplo, eu posso trazer exemplos, né? Vou colocar ali exemplos que mostrem que isso é um problema. Eu posso apresentar dados estatísticos, eu posso apresentar o resultado de uma pesquisa, eu posso apresentar um fato comprovável que eu sei que aconteceu, eu posso trazer uma citação, eu posso fazer uma referência histórica, eu particularmente gosto de fazer nos meus textos relações históricas, tá? Eu posso trazer a citação de um autor, eu posso fazer uma comparação entre diferentes épocas. Então, isso é estratégia argumentativa. Para isso, gente, o que eu preciso? Eu falo muito isso para os meus alunos. A gente precisa ter repertório, repertório de leitura, tá? E não precisa, gente, ser nada grandioso, tá? Não preciso. Tem gente que fica decorando citação de filósofo para pôr na redação do Enem. Eu não preciso fazer isso, tá? Não quer dizer que eu não possa citar um filósofo. Eu estudei na aula de filosofia um filósofo que falou alguma coisa que é legal e que tem a ver com o tema. Eu posso trazer para o meu texto? Eu devo trazer para o meu texto, tá? Mas eu posso pegar coisas mais simples do meu dia a dia também. Eu posso estabelecer relações no meu texto com uma música que eu conheço, com um programa de TV, com uma novela, com uma série, com um filme, com um livro que eu estudei na aula de literatura. Então, o Enem, eles valorizam muito esse conhecimento que o aluno traz de fora, tá? Na prova, vocês vão ter uma coletânea de textos, vai ter ali um conjuntinho de textos que vocês vão ler e que vão ajudar vocês a terem ideias para produzir o texto de vocês. Mas para você tirar uma boa nota na redação do Enem, o que você precisa? Ir além disso, tá? Então, você precisa trazer para o seu texto esse tipo de coisa. Trazer exemplos, estabelecer relações, fazer comparações, citar coisas que você estudou na aula de história, na aula de geografia, na aula de biologia, na aula de sociologia. Claro que vai depender do tema, né? De acordo com o tema, eu consigo pensar aí o que eu posso trazer para o meu texto, que tipo de comparação, que tipo de relação que eu posso trazer para o meu texto, tá? E como é que eu começo essa redação? Né? Eu sempre escuto os meus alunos falando, nossa, eu não sei por onde começar. Começar realmente é difícil, né? A gente precisa pensar para começar. Nesse começo, gente, nessa introdução, nesse primeiro parágrafo da minha redação, eu preciso deixar clara qual é a minha tese, tá? Então, eu posso começar fazendo uma apresentação do tema. Faço uma apresentação geral da questão tratada e, a partir dessa apresentação geral, eu vou desenvolver a minha tese. Outra possibilidade, uma abordagem histórica. Eu começo o meu texto situando aquele tema historicamente.
Eu começo o meu texto usando uma imagem, uma metáfora, né? Trazendo ali uma linguagem mais poética. Eu posso começar o meu texto fazendo uma citação. Eu gosto bastante de usar isso nos meus textos. Começar citando alguém, um poema, um pedacinho de um conto, de uma crônica, de um romance, citando alguém que eu li, que eu gosto, e que me fez lembrar ali na hora da prova, né, diante daquele tema, eu me lembrei daquele texto que eu li e eu gosto de trazer isso para o meu texto, tá? Uma coisa que eu faço bastante nos meus textos. Ou eu posso fazer uma antecipação da conclusão, começar já deixando claro como é que eu vou conduzir o meu texto ali ao longo, né, do que eu estou trabalhando. O que é importante a gente ter clareza? Gente, hoje em dia, né, em tempos de fake news, em tempos de discussões infinitas em redes sociais, né, que cada um fica ali brigando pelo seu posicionamento, não ouvindo o posicionamento do outro, né? A gente vive um momento hoje em dia que o diálogo tem se perdido bastante. O que tem que ficar claro na nossa cabeça? Que opinião não é argumento, tá? Não adianta eu falar, é a minha opinião. A sua opinião se baseia em quê? Com base em que você construiu aquele posicionamento sobre aquele assunto, tá? Então eu preciso ter clareza. O que é um argumento? Um argumento ele busca a verdade, ele segue uma lógica, tá? E é essa lógica que vai me levar até uma conclusão. Uma opinião, ela manifesta uma ideia que reflete uma crença, é a minha crença, eu acredito, mas não necessariamente aquilo é verdade, tá? O que funciona como argumento? Fatos conhecidos, fatos que eu consigo provar, tá? Fatos científicos, fatos históricos, situações que eu consigo provar. Não adianta eu falar que é a minha opinião. Eu preciso estar embasado. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu aprendo a estabelecer relações, quanto mais eu trago para o meu texto elementos de outros textos, né, que eu li, que eu consigo incorporar isso no meu discurso, melhor fica a minha redação, tá? Então, vocês têm uma grande tarefa ao longo desse ano, que é fazer o quê? É aumentar esse repertório de leitura de vocês. E não necessariamente a gente precisa ser leitura literária. É ótimo, tá? E eu recomendo muito que vocês leiam literatura. Inclusive, a gente tem aqui na nossa escola uma biblioteca linda, cheia de livros. E agora que vocês estão voltando presencialmente, a gente vai reabrir a biblioteca. Então, vocês podem fazer uso, né, dessa biblioteca. Eu vou organizar um horário aí de atendimento para a gente emprestar livros para vocês. E tem muita coisa boa aqui. Mas eu posso ler jornal, eu posso ler revista. Hoje em dia, com as redes sociais, né, com acesso à internet, a gente consegue acessar páginas de revistas, páginas de jornais, ler textos de opinião. Tem muitas páginas boas para serem seguidas na internet, né? Nem tudo que está lá é bom, a gente tem que saber filtrar. Mas criar o hábito de ler coisas interessantes, de estabelecer relações entre essas coisas que a gente lê, isso é muito importante, isso faz com que a nossa escrita melhore, tá? Eu não melhoro a minha escrita sem melhorar junto a minha leitura. Uma coisa caminha com a outra, tá? A redação do Enem, a prova de linguagens do Enem, né? A prova de língua portuguesa, é uma prova que preza muito a leitura, a interpretação de texto, justamente esse estabelecimento de relações entre diferentes coisas. Então, para se preparar para essa redação, é muito importante que vocês aprendam a fazer esse exercício, tá? E podem contar comigo aí se quiserem dicas, né, sugestões de coisas para ler, estou à disposição de vocês. Eu coloquei aqui um exemplo de uma redação, que foi uma redação bem avaliada, do tema de 2019, tá? Que foi o tema sobre o cinema. Essa redação é de um aluno meu, lá do Colégio Montemor. Ele tirou 980 nessa redação, tá? A nota máxima é 1.000, ele tirou 980. Esse ano ele tirou de novo 980 na redação do Enem. Então ele fez o Enem, né? Ele fez 3 vezes. Na primeira, 3 não, 4 vezes. Ele fez o Enem no primeiro ano do ensino médio. Aí ele não foi tão bem na redação. No segundo, ele fez de novo, foi muito bem. Aí, no terceiro ano, ele fez essa redação aqui, que ele tirou 980. E esse ano ele fez cursinho
e como ele estava prestando medicina, né, para conseguir entrar em medicina é difícil, né, tem que estudar bastante, então ele fez cursinho, e esse ano ele conseguiu de novo tirar 980 na redação do Enem, e ele conseguiu uma vaga na Unifesp, que é uma universidade federal, no curso de medicina. Eu já tive vários alunos que conseguiram boas notas na redação do Enem, tá? Tanto alunos do Colégio Montemor, que é a escola onde eu trabalho, e sou professora lá, quanto alunos aqui do Joana, tá? Não pensem que os alunos do Joana não vão bem na redação do Enem, vão sim. Muitos alunos meus aqui do Joana conseguiram tirar mais de 900 na redação do Enem, e graças a isso conseguiram bolsas em boas universidades, tá? Então vocês também conseguem, é só uma questão realmente de prática. Eu peguei a de 2019 porque a desse ano ainda não saiu, o Enem não liberou ainda as redações, então eu até pedi para ele me dar a redação dele, que eu quero usar nas minhas aulas, mas o Enem não liberou ainda. Então a gente vai olhar essa de 2019. Eu vou ler com vocês para a gente observando o que tem nesse texto, como é que esse texto foi construído para ter sido um texto bem avaliado na redação do Enem, tá? O Enem, gente, não precisa de título, tá? A redação do Enem não precisa ter título. Então, vejam que ele não colocou. Se você quiser colocar, você pode. Se você não quiser, não tem problema. O título ele não é avaliado na correção do Enem. Então, tanto faz você colocar título ou não, que não vai fazer diferença para a sua nota, tá? O documentário Menino 23 é baseado em pesquisas realizadas pelo historiador Sidney Aguilar Filho sobre projetos de eugenia racial em fazendas brasileiras. A partir da análise da obra, nota-se a importância histórico-política do cinema no Brasil. Contudo, o acesso à produção cinematográfica não ocorre de forma democrática no território nacional, encontrando-se concentrada em locais urbanos com alta concentração de renda, sobretudo no eixo sul-sudeste. Desse modo, é necessário analisar as razões que tornam a falta de democratização no acesso ao cinema uma realidade brasileira, tendo destaque o pacto capitalista e a ineficiência governamental como fatores que contribuem para a ocorrência e manutenção desse cenário. Então, vejam, o que a gente tem aqui? Esse é o primeiro parágrafo do texto dele. Essa é a introdução do texto dele, tá? O que ele faz para começar o texto dele? Ele começa com uma citação, ele cita um documentário, que é o Menino 23, tá? Que é um documentário bem interessante, recomendo para quem quiser assistir. Então, a partir desse documentário, ele vai trazer que a produção cinematográfica no Brasil não é acessível para todas as pessoas, tá? Especialmente para as pessoas que moram fora aí do eixo sul-sudeste, que moram fora da área urbana, o cinema não é acessível, tá? Então vejam que essa é a tese dele. No primeiro parágrafo do texto, ele deixa claro que nem todo mundo tem acesso à produção cinematográfica no Brasil e que isso é um problema. Então aqui ele colocou a tese dele. O que ele tem que fazer agora no resto do texto? Mostrar por que isso é um problema, mostrar por que as pessoas não têm esse acesso e, no final do texto, propor uma conclusão, tá? Que é o que ele vai fazer aqui. Então, para sustentar a tese dele, ele vai dizer o seguinte: a terceira revolução industrial, ocorrida no final do século XX, possui papel preponderante na ampliação do acesso à produção cinematográfica, devido à difusão de tecnologias da informação, as quais diminuíram as distâncias entre as massas e as produções culturais. Entretanto, com essa revolução, o pacto capitalista intensificou suas bases estruturais, a partir da instrumentalização do ser humano, como objetivo de multiplicar lucros. Nesse contexto, as empresas cinematográficas concentram o acesso à sétima arte em locais estratégicos das regiões metropolitanas, nas quais a existência de classes mais abastadas sustenta objetos mercadológicos, ampliando lucros de modo eficiente, ao passo que a constituição cultural e intelectual de parcelas da população é colocada em segundo plano. Então, o que ele vai trazer aqui como argumento? A Revolução Industrial aumentou o acesso à tecnologia, aumentou a produção da cultura de massa, mas não chegou a todo mundo, tá? Por quê? O cinema ele é caro, né? O cinema não é acessível para todo mundo. Antigamente a gente tinha cinema no centro da cidade, por exemplo, no centro de Campinas tinha lá o cinema. Hoje em dia, para você ir ao cinema, é só no shopping. Para você ir ao cinema, você vai gastar dinheiro, tanto na questão do deslocamento,
quanto o acesso mesmo, né? No shopping é caro, as coisas são caras. Então, isso faz com que o cinema se torne restrito. Não é todo mundo que tem acesso a ele, tá? É isso que ele vai trazer como argumento, o primeiro argumento dele, para defender aquela tese que ele colocou no primeiro parágrafo, de que nem todo mundo conseguia acessar o cinema, tá? Agora ele vai fazer mais um parágrafo complementando esse desenvolvimento, trazendo mais um argumento para defender aquilo que ele vinha falando, tá? Além disso, vale ressaltar que o processo de consolidação histórica dos centros econômicos é decisivo para a heterogeneidade do acesso ao cinema no Brasil, visto que a soberania de determinadas regiões estaduais e municipais é responsável pelo atraso na chegada de produções culturais às regiões Norte e Nordeste e aos locais periféricos dos centros econômicos. Com isso, o Brasil encontra-se em desvantagem em relação a outros países no quesito relação de habitantes por sala de cinema, ocupando a 60ª posição, em face do papel ineficiente dos governos estaduais que mantém a concentração da produção cinematográfica no Brasil. Então, aqui ele vai reforçar essa ideia de que o Brasil tem um número de salas de cinema muito limitado e que essas salas de cinema ficam em determinados lugares, né? Mais nas grandes capitais, nos grandes centros. E as pessoas que moram fora desse eixo, elas não conseguem acessar o cinema. Agora, gente, ele vai para o último parágrafo do texto, que é a conclusão. Nesse último parágrafo do texto, o que eu preciso obrigatoriamente? Apresentar a minha proposta de intervenção, tá? Eu tenho que apresentar a solução para o meu problema. Então, aqui ele vai trazer, olha, qual é a proposta dele. Portanto, cabe ao governo federal criar salas de cinema ao ar livre nas regiões marginalizadas, cuja entrada seja gratuita, por meio da utilização de verbas públicas e do auxílio de profissionais da área audiovisual, com o objetivo de facilitar o acesso a filmes e documentários de diversos estilos. Desse modo, é possível formar cidadãos críticos frente à realidade brasileira e ainda demonstrar a importância do cinema para a promoção do avanço intelectual, e não como objetivo exclusivo de lucro. Então, vejam que aqui ele traz a proposta de intervenção dele. O que é a proposta de intervenção dele? O governo federal criar estímulos ao cinema. Veja que ele traz aqui esse portanto, tal portanto é uma conjunção usada justamente para quê? Para estabelecer a coesão do meu texto. Eu uso, portanto, justamente quando eu quero fazer a minha conclusão, tá? Então, ele vai trazer aqui quais são as ações que ele acha que são possíveis de serem feitas para que esse acesso ao cinema aumente, tá? Criar salas ao ar livre, criar a entrada gratuita em determinados lugares, utilização de verbas públicas e auxílio a profissionais audiovisuais. Então, o que é importante, gente? Na proposta de intervenção, é muito importante que eu apresente, que eu deixe claro no meu texto mais de uma possibilidade, tá? Que eu coloque no meu texto mais de uma possibilidade para resolver aquele problema, que a minha proposta de intervenção não traga uma coisa só. E outra coisa que é importante, que vocês tragam para essa proposta de intervenção mais de um agente, tá? Mais de uma pessoa responsável. O governo tem a sua parcela de responsabilidade? Tem. Mas quem mais pode ser responsável? E a sociedade civil? Claro que isso vai variar, né? Vai depender do tema, mas dependendo do tema, por exemplo, violência contra a mulher, que foi aquele tema ali que a gente viu. Quem é responsável pela violência contra a mulher? Qual é a minha posição enquanto cidadã, né? O meu papel enquanto cidadã para ajudar a resolver esse problema da violência contra a mulher? E a escola, e a família, e o governo, e a sociedade de um modo geral. Então, que vocês tragam para essa proposta de intervenção mais de um agente, tá? Que vocês não fiquem na proposta de intervenção falando que é tudo culpa do governo, que só o governo tem que agir. Que vocês tragam para a sua proposta outras possibilidades de análise, tá? Então, a ideia da aula de hoje era uma aula mais geral para apresentar um pouco para vocês como é que é essa redação do Enem, para a gente conversar um pouco sobre isso e pensar em possibilidades, né, de trabalho daqui para frente, tá? O que eu tinha para expor para vocês de forma mais geral era isso, tá? Agradeço aí a participação de todos e vou abrir agora
para as perguntas, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser se posicionar, quem quiser trazer as suas impressões, fique à vontade, tá? Eu só vou parar aqui a gravação.